Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sempre quero saber de onde você assiste esse vídeo. Eu sou do Distrito Federal, meu nome é Fernanda Borges e caso você ainda não seja inscrito aqui, clique aqui rapidinho, é só uma clicadinha, você vai ajudar pra caramba. Assim, é muito bom que também você vai receber em primeira mão as notificações dos próximos vídeos. Como eu gosto de falar, já é de praxe, aqui eu vou trazer um conteúdo bem robusto, mas bem rápido, curto, para que você consiga aproveitar ao máximo dentro aí da sua rotina de estudos. Então, hoje a gente vai conversar sobre as principais metodologias ativas da educação, as que são mais cobradas em provas. Então, vou trazer algumas aqui durante o nosso vídeo, trazendo alguns exemplos, né, para vocês entenderem mais ou menos como ela funciona e como que a banca pode te cobrar. Então vem aqui comigo que a gente vai falar, né, das metodologias ativas na educação e a gente vai começar com a gamificação. Gamificação ou ludificação também, tem alguns autores que vão usar esse termo, é a aplicação de elementos de jogos dentro de um contexto para facilitar o engajamento, facilitar a aprendizagem da criança e a motivação da criança, não, na verdade, da criança ou do adolescente, do aluno de uma forma geral. Essa gamificação ela vai favorecer um maior engajamento do aluno, motivando, né, fazendo com que ele fique mais motivado a aprender. Então, o professor, por exemplo, vai ensinar a tabuada. Em vez de ele ensinar a tabuada, ele pode fazer um jogo, alguma brincadeira que vai fazer com que ele utilize os princípios da tabuada, mas que o aluno não fique à mercê do decoreba da tabuada, por exemplo. Ele pode fazer uma brincadeira de fazer uma pizzaria, por exemplo, e aí ele corta lá 8 fatias de pizzas, aí ele vai dividir essas fatias entre tantas crianças, e aí dentro dessa gamificação, que é uma ludicidade, né, também, ele vai proporcionar uma fixação dessa matemática, dessa tabuada, sem que a criança seja obrigada a decorar, né, a fazer a tabuada lá da forma tradicional. Estou trazendo esse exemplo aqui, mas a gente vai ter, né, outros, assim, podem ter exemplos mais tecnológicos, por exemplo, dentro do conceito de gamificação. O que é importante a gente entender é que a aplicação desses elementos e jogos em contextos de aprendizagem, para favorecer a aprendizagem dos alunos, tá joia? Aí a gente vai ter, entre os exemplos de metodologia ativa na educação, o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É aquele combinado do aprendizado online com o presencial. E aí a gente consegue uma flexibilidade, uma personalização desse processo educacional. Em algum momento, a gente vai ter o aluno presente em sala de aula, e em determinado momento, a gente vai conseguir trazer esse ensino à distância, de forma online, à distância mesmo, né? Esse ensino híbrido ele ficou muito conhecido quando? Na pandemia. Na pandemia, a gente teve o ensino, na verdade, online, né, o remoto, por muito tempo, e quando as escolas elas começaram a voltar à normalidade, algumas instituições optaram por algumas vezes na semana ir presencial, fazer escala de crianças e de adolescentes para que não superlotasse, né, o ambiente escolar, e uma outra parcela ficaria no remoto um dia, na outra parcela ficaria presencial, e aí as coisas foram ajustando até a gente voltar ao 100% presencial. O ensino híbrido ele é anterior à pandemia, ele já acontece como metodologia ativa há algum tempo, mas ele tomou força com a pandemia, tá joia? E aí a gente tem aqui mais um modelo, mais um exemplo de metodologia ativa, que é o júri simulado. O júri simulado, como o próprio nome diz, ele vai simular, né, um ambiente de julgamento fictício, de júri fictício, fazendo com que as crianças desenvolvam diversas habilidades de argumentação, de persuasão, de raciocínio lógico, pensamento criativo. Esse júri simulado ele vai fazer como que geralmente é feito? Traz um tema, uma temática, o professor levanta uma temática, os alunos vão se dividir entre testemunha, acusação, o juiz, vai fazer toda essa dinâmica de um júri simulado, né, mediado pelo professor. É muito importante a gente entender, né, para não virar aquela bagunça e até mesmo os ânimos não ficarem tão aflorados, né, dependendo do tema. E isso vai fazer com que trabalhe alguns temas polêmicos também e desenvolva também
uma habilidade nos alunos de argumentação, de pensamento crítico. É uma metodologia ativa muito interessante, que dá para trabalhar muito assunto, dá para trabalhar bastante coisa, e geralmente é um dia especial dentro de sala de aula, um dia muito legal, um dia dinâmico, diferente, que as pessoas elas querem realmente colocar suas ideias, elas querem participar. Então, é uma das metodologias ativas muito eficaz dentro do contexto educacional. Aí a gente vai ter aqui a aula expositiva dialogada, que é uma aula muito conhecida, né? Que é realmente uma abordagem em que o professor ele vai apresentar os conteúdos e os alunos vão poder fazer as suas intervenções dentro do tema proposto, né? Com perguntas, discussões. Então, é a aula em que o professor, de fato, ele vai expor o conteúdo, mas que ele não é o único detentor do conhecimento, ele permite essa troca a partir do diálogo. Então, os alunos podem participar, podem perguntar, podem expor suas opiniões. Esse é o modelo clássico de aula expositiva dialogada. Ele configura uma metodologia ativa. Por que é ativa? Porque o aluno ele participa, o aluno ele está à frente, né, do processo. E quando fala à frente, não é exatamente à frente, mas ele vai estar junto com o professor, mas tendo uma dinamicidade aí na sua participação. A gente vai trazer aqui mais um modelo de metodologia ativa dentro da educação. São os mapas conceituais, que são ferramentas do quê? Visuais, que vão ajudar os alunos a organizar e representar conhecimento, mostrando que as relações entre diferentes conceitos. Essa metodologia ativa aqui, eu tenho certeza que ela é uma das mais conhecidas por você, concurseiro, né? Justamente porque, principalmente quem é meu aluno, eu falo de forma insistente o tanto que eu entendo que o mapa conceitual, o mapa mental, eles são uma grande ferramenta de assimilação, de revisão, de reforço aí do conteúdo estudado. Então, eu sempre, lá no meu Instagram, o @prof.fernandaborges, eu sempre coloco o mapa mental. Eu sou realmente uma defensora do mapa mental. Eu acredito que ele tem um poder muito grande dentro aí da fixação de conteúdo. E ele é uma metodologia ativa que vai fazer. Por que ela vai ser? Mais uma vez explicando por que ela vai ser ativa. Porque você vai construir o seu mapa conceitual a partir do que você tem de conhecimento, a partir do que você elaborou aí dentro aí da sua aprendizagem. Então, ele vai fixar, né? Vai te ajudar a fixar os conhecimentos, representar esses conhecimentos. A partir do momento que a gente constrói o nosso mapa, a gente está oportunizando mostrar como foi a nossa assimilação do conteúdo que a gente estudou. É uma ferramenta, uma metodologia muito poderosa. E aí a gente vai ter aqui estudo de caso, que é uma metodologia que utiliza casos reais ou fictícios para quê? Para que os alunos possam analisar, discutir, propor soluções para os problemas. Então, a gente vai trazer uma temática, e aí, dentro dessa temática, a gente vai estudar as variantes, a gente vai estudar as possibilidades, vai estudar o desenrolar da situação para que a gente possa discutir em cursos, né, de medicina, dando como exemplo, curso de medicina, o professor pode trazer uma doença, por exemplo, vai trazer um caso, né, vai trazer um caso de um paciente, uma doença de um paciente, e eles juntos vão discutir esse tratamento, o melhor tratamento, discutir o que esse paciente precisa, vão trazer aí as soluções para o problema, que no caso é a doença do paciente, para que eles possam encontrar, né, o melhor caminho dentro aí dessas possibilidades. Esse é um bom exemplo de estudo de caso dentro de uma metodologia ativa. E a gente tem ainda uma muito famosa, os bancos gostam muito de cobrar essa metodologia, que é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, o que acontece? Pelo nome você já consegue entender. Não é a sala de aula assim, não. Ela não está virada, não. Tá, né? Geralmente tem uns desenhos aí, uns gráficos para assimilar que tem essa relação, mas é o seguinte, o aluno primeiro estuda o conteúdo para depois ele poder ir para a sala de aula, consolidar esse conhecimento a partir de atividades práticas e discussões. Então, ele traz uma bagagem do conteúdo, ele vai ter essa autonomia de
tentar entender o conteúdo primeiro, para depois ele reforçar essa aprendizagem em sala de aula. Esse é o nosso conceito de sala de aula invertida. Ela vai funcionar com todo mundo? Não, ela não vai funcionar com todo mundo. A turma ela tem que ter um grau de maturidade interessante para que o professor consiga, né, captar melhor e aproveitar melhor esse tipo de metodologia. Não vai funcionar em todos os conteúdos também. A turma tem que estar muito bem alinhada, né, também, tem que estar disposta e tem que ter um perfil autônomo mesmo para que o professor consiga aproveitar a partir do momento que ele solicita que os alunos estudem em casa, né, antes de começar, que os alunos estudem para depois eles poderem aprofundar esse conteúdo. Mas é uma metodologia muito eficaz em alguns casos, sim, tá? E a gente tem aqui tempestade cerebral, brainstorm, não só brainstorm, mas também aqui no Brasil a gente chama muito de tororó de ideias, chuva de ideias, que é uma técnica que vai incentivar a criação, a geração de ideias e soluções criativas dentro do grupo. Ou seja, existe um problema, uma situação, e aí levanta-se, abre-se, né, espaço para que todos possam dar suas ideias, levantar as ideias para a resolução de alguma situação, para trazer uma solução criativa dentro de um contexto, de uma situação. Esse tororó de ideias, né, brainstorm, tempestade cerebral, como alguns autores falam, está muito presente dentro de metodologias ativas empresarial, né, dentro do trabalho. Então, às vezes, dentro da sala de aula, o professor pode utilizar tranquilamente, né? Ele traz lá um problema e fala, gente, a gente precisa aqui chegar na melhor solução para esse caso aqui. Mas a gente vê com muita frequência isso usado no mercado de trabalho, né? No mundo corporativo mesmo. Você está lá naquela reunião e tu está lá tendo que sobreviver e trazer uma ideia criativa lá para resolver tal situação. Então, essa metodologia ela vai te preparar para o mundo, né, depois lá fora. Mas a metodologia ativa que vai aguçar essa criatividade, que vai aguçar mesmo esse espírito aí de trazer ideias, né, de movimentar aí o grupo para que ele possa, de fato, trazer uma ideia que vai fazer diferença, né? E aí a gente ainda vai ter a aprendizagem baseada em projetos. Como o próprio nome diz, a aprendizagem ela vai ser, de fato, baseada em projetos. Vão ter projetos multidisciplinares para aplicar os conhecimentos de forma integrada. Então, existe matemática, por exemplo, meio ambiente. Vamos colocar, né? Meio ambiente. Então, a gente pega o tema central, meio ambiente, e a partir daí a gente vai criar um grande projeto. E aí, esse projeto, dentro dessa sistemática, ele vai ter algumas definições, algumas características. Ele vai ter a data do início, a data do fim, quais são os passos que devem ser seguidos, o que a gente precisa cumprir dentro desse projeto para que ele, de fato, ele traga um resultado prático, ele vai abranger quais áreas, porque normalmente a aprendizagem baseada em projetos ela é multidisciplinar. O que é ser multidisciplinar? Ainda que seja o professor de ciências que esteja elaborando, ele vai contar também com a expertise de outras disciplinas, aliando os conhecimentos de algumas disciplinas para que, de forma integrada, forneça um bom resultado. Então, essa aprendizagem baseada em projetos, ela tem esse viés mais transdisciplinar, mais multidisciplinar, que vai fazer com que as crianças se engajem em outras frentes, né? Que elas possam trazer aí novas possibilidades que podem enriquecer esse projeto. Então, voltando ao exemplo do meio ambiente, pode ser que o professor traga lá um grande tema meio ambiente e eles vão trabalhar plantações de árvores dentro lá do espaço perto da escola, né? A área assim que traz lá fora da escola. Quantas árvores a gente vai plantar? A gente olha o espaço, a gente vai calcular a metragem desse espaço, a gente vai contar com matemática, quantas árvores a gente vai precisar, a gente vai plantar. A gente vai plantar 10 árvores, nós somos quantos alunos? Somos 20 alunos, então cada dupla vai ficar com uma árvore. E aí assim a gente vai trabalhando. Mas a gente vai precisar de terra, e essa terra ela funciona como? A gente vai pensar na geografia, né?
nos tipos de solos. Então, a gente vai conseguir fazer, dentro de um projeto multidisciplinar, a entrega de um grande projeto dentro dessa aprendizagem baseada em projetos. É muito legal, é muito interessante, porque faz, de fato, com que as crianças elas se engajem, elas participem, elas consigam aproveitar ao máximo essa multidisciplinaridade, né? E a gente ainda tem a aprendizagem entre pares, que é uma aprendizagem comum, que normalmente a criança no dia a dia, ela sempre está envolvida com um colega, alguém, mas quando a gente faz isso de forma sistemática, a gente pode promover uma troca de conhecimento e experiência, fazendo com que talvez o que falte em determinado aluno seja complementado em outro aluno. Então, quando essa aprendizagem entre pares acontece de forma intencional dentro da metodologia ativa, o professor ele pode aproveitar as características do seu alunado, fazendo com que eles se complementem. Então, incentivando a colaboração, trazendo esse aprendizado ativo. Às vezes, um aluno lá, ele consegue, com jeitinho, convencer o outro aluno que é um pouco mais resistente. Então, se o professor ele conhece muito bem o perfil da sua turma e ele consegue trabalhar, né, com essas características, a aprendizagem em pares pode auxiliar na aprendizagem dos grupos de uma forma muito específica. E ela acontece com bastante frequência dentro das salas de aula também. Que a gente ainda vai ter a aprendizagem baseada em problema como uma metodologia ativa, que ela também não difere muito assim de um outro tipo de aprendizagem, não, mas nela os alunos vão aprender através da solução de problemas reais ou simulados, desenvolvendo atividades práticas e teóricas. Então, a gente vai trazer lá um problema, tá? Aqui até para ilustrar, colocamos aqui um quebra-cabeça, né? Nosso problema aqui é conseguir montar esse quebra-cabeça de 2.000 peças, e aí eles vão, para poder montar, eles vão precisar, de forma, né, conjunta, desenvolver suas habilidades, né, o seu senso de observação, senso de localização, de quantidade, enfim, dentro desse exemplo aqui. Mas essa aprendizagem baseada em problemas é basicamente tem um problema e, a partir daí, os alunos terem que se mobilizar para eles acharem a solução desse problema. Bem, essas são as principais metodologias ativas. Elas são as que são mais cobradas em provas, né? Elas não se esgotam, volta e meia surge uma nova. A gente está em constante transformação o tempo todo, mas essas são as que as bancas hoje gostam de cobrar. Então, como eu gosto de falar, são videozinhos curtos, videozinhos que vão fazer com que você tenha de fato um conteúdo aí de valor que você possa aproveitar nas suas provas. Última chance aí, hein, do vídeo de hoje. Dá uma curtida nesse vídeo aqui, se você gostou, coloque onde você está assistindo e se inscreva no meu canal para ajudar aí a gente a crescer um pouco mais. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau!